Caminhos da reportagem de hoje faz um panorama do sistema previdenciário no Brasil. Quase 30 milhões de pessoas recebem aposentadoria, pensão ou um benefício da assistência social. Você vai conhecer agora quem são e como vivem esses brasileiros. Um peso difícil de carregar. E não é a idade de 58 anos. Haja braço, ombro, coluna. Abaixa, pega, levanta e anda. Não bastassem as caixas, as dores na perna direita dificultam a vida de Dona Neidina, que luta para se manter de pé. Eu sinto mais é as pernas, né? Ela é dura. Até para subir em um carro eu tenho problema dela. Ela não sustenta. Tem que trabalhar. Não posso estar aqui, não tinha como eu viver, né? Esta é a central de reciclagem do Varjão, em Brasília. Aqui chegam 10 toneladas de lixo por dia. 18 mulheres separam todo o material que vem do Lago Norte, uma das áreas nobres da capital federal. Um serviço pesado, mas que abre espaço para muita gente que ficou sem opção no mercado de trabalho. Dona Neidina, que trabalhava como doméstica, vive esta situação. De segunda a sexta-feira, ela separa o lixo para vender depois. Com sorte, cada uma recebe, em média, um salário mínimo por mês. Mas ela teme não conseguir trabalhar por muito mais tempo. No futuro eu não sei. Eu não sei porque não tem como não. E a senhora pensa em se aposentar? Eu penso, né? Se tivesse uma ajuda era bom. E como é que a senhora vai fazer para se aposentar? Esperar a ajuda de alguém, né? Que eu sozinha não consigo não. A idade não vai, eu fiz uma cirurgia, né? Aí eu fui lá, nem encostar, eles não me quis encostar. Se não tiver ajuda, é o jeito, né? Eu sou casada, mas meu marido, ele aposentou agora. Eu bati uns 3 anos para aposentar esse homem. Aí ele aposentou, ele ganhou um salário também. Tem filho? Tem. Quantos? Eu tenho 5. 2 moram comigo. Uma agora, ela tá com problema de coluna também. A outra está em casa também. Não trabalhando, não tem como dar comida a eles. Eu tenho 2 netos. Para economizar, Dona Neidina vai para casa como segue para o trabalho, a pé. 1 hora de caminhada com uma ladeira no meio. Tem que dar uma paradinha para poder descansar? Eu só sou parada. Não dá para subir tudo direto não, né? Não, eu canso. Ela só trabalhou 6 anos com carteira assinada. Não pode se aposentar por idade, nem conseguiu se afastar pelos problemas de saúde. Eu nunca fui olhar não, porque eles dizem que não aposenta ninguém com 58 anos. Diz que é com 65. Dona Neidina não é um caso isolado. Pesquisa de um banco privado revela que, por vários motivos, metade dos brasileiros não planeja o futuro e muito menos a aposentadoria. As filas que antes existiam nas mais de 1.300 agências do INSS hoje não são mais problema. Apesar disso, para alguns, ainda é difícil conseguir a aposentadoria. Eu vim requerer a aposentadoria. Vou ver se eu recebo, porque meu pai morreu com 75 anos, eu entrar na documentação, morreu sem receber para meu irmão também com 72 anos. Eu vou ver se eu consigo viver para poder receber o mínimo salário da aposentadoria. Nós precisamos necessariamente ter uma base atualizada do cadastro, ou seja, as informações de todos os trabalhadores brasileiros têm que estar limpas, têm que estar claras. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade hoje. Temos que, quem sabe, aí num médio espaço de tempo, ter que convidar a virem às agências do INSS ou em agentes conveniados os mais de 55 milhões de contribuintes para que a gente possa regularizar toda a sua base cadastral e aí, no futuro muito próximo, com o cadastro em dia, poder fazer aquilo que é nosso dever, que é dizer ao cidadão no dia em que o direito dele está presente. Esse casal de agricultores também quer se aposentar. Eles são donos de uma propriedade de 1.550 hectares. A fazenda produz milho, trigo, soja, frutas. A família come o que planta.
Parece muito, mas seu Valdemiro diz que não é bem assim. Hoje os ganhos são mínimos, sabe por quê? Que tudo é caro, tudo depende de máquina, de empregado, então o custo é altíssimo, o adubo é caro, né? Então a gente, no fim, sobra, não vou dizer que não sobra, mas sobra um pouquinho, então tudo é difícil. Aos 69 anos, ele trabalhou mais de 40 na agricultura e cerca de 13 anos como mecânico e motorista. A gente trabalha tanto tempo, chega na hora, não tem direito a nada. Tem que brigar. Se o agricultor não produz aqui, lá na cidade ele não come. Porque o pão nosso de cada dia sai tudo daqui, ó. Dona Vilma sempre esteve ao lado do marido no trabalho no campo. Ambos contribuíram para o antigo Fundo Rural e também para o INSS. Mas reclamam que, mesmo tendo apresentado toda a documentação exigida, ainda lutam para conseguir a aposentadoria depois de tanto tempo. 43 anos. Sem parar? Sempre. Está tudo em dia, está todo o documento ali. Eles mesmo lá, esse dia eu esteve na Previdência, até eu falei para eles, e disse que é 35, se eu tenho 40 e pouco. Ah, mas tu vai receber. Mas eu sei que eu vou receber, mas quando? Tu chega lá, conversa alguma coisa, tu diz assim, ah, mas amanhã depois tu vai receber. Mas amanhã depois, é 3 anos que vocês estão me levando assim, nesse amanhã depois. Hoje, quando eu lembro de tudo que eu fiz, ainda estou trabalhando. Não é qualquer um, não. O filho, também agricultor, toma providências para evitar que a situação se repita com ele. Investe em 2 planos de previdência privada. Deve ter uns 6 a 7 anos já, mas recolho, tenho carteira assinada desde os 14 anos. Então vou recolher aí até os 65, isso vão dar aí praticamente 50 anos de recolhimento e realmente não tenho segurança nenhuma. Hoje estou com 39 anos, vou fazer 40 anos e não tenho um otimismo muito grande em relação à aposentadoria, não. R$ 28 milhões de brasileiros recebem benefícios da aposentadoria, pensão ou assistência social. Mas o que faz a Previdência é um mecanismo que garante ao cidadão uma renda mínima quando ele não pode mais trabalhar. Uma cobertura que atinge 90% dos idosos, até mesmo quem nunca contribuiu. Nosso sistema de garantia de renda, ele é bem completo. Isso tem um impacto na desigualdade brutal. Pra você ter uma ideia, o regime geral de previdência social foi responsável nos últimos 10 anos por 10% da redução da desigualdade que a gente teve, né? Outros 10% foi o Bolsa Família. Apesar disso, muitos aposentados reclamam. Eu me aposentei em 1990, ganhando o teto da Previdência, 10 salários, hoje estou com menos da metade. Seu Moacir é o exemplo da principal reivindicação da categoria que representa. Ver aprovada no Congresso a proposta de emenda à Constituição que prevê a recuperação das perdas salariais ao longo do tempo. Quem se aposentou com 5 salários, 7 salários, 10 salários, retornaria a ganhar os 10 salários, 7 salários que ele se aposentou. Ele explica que a situação dos aposentados é complicada porque quase 70% ganham apenas um salário mínimo e ainda ajudam a manter a família até hoje. Quem tem condições de saúde está trabalhando para viver, porque muitos estão sustentando mesmo, filhos e netos, isso aí é uma realidade geral dentro do país. Esse é o caso do seu Domingos. O salário de aposentado de R$ 2.856 não suporta os 16 empréstimos que fez para sustentar os filhos. No início do mês, apenas R$ 1.000 caem na conta e metade vai embora com o aluguel. Fiquei sacrificado nos empréstimos que eu fiz. O que o senhor acha dessa situação? Eu acho que eu vou vencer. Se eu não morrer antes de... Acho que vou vencer. Porque meu filho mora na Paraíba, mas é eu que aguento a barra dele lá toda. Trabalhar até o dia que bateu o paletó. Em 2005, o IBGE já indicava que 65% dos idosos ainda eram os chefes da casa. Quase 1/3 sustentava a família, praticamente sem ajuda de parentes.
Quanto que o senhor ganha por mês da aposentadoria? É R$ 2.300. Os R$ 2.300 que o senhor recebe de aposentadoria, sobra quanto? Para mim? Os R$300. Entendeu? Porque eu sou o provedor de tudo. Na prática, 2/3 dos empréstimos consignados aos idosos são feitos para ajudar os parentes. O atrativo dos juros mais baixos que os de mercado tem levado ao que os especialistas chamam de superendividamento. 35% não conseguem honrar sua dívida. Para você ter ideia, nós temos uma ação de insolvência civil. A insolvência é um pedido de falência da pessoa física. De um aposentado que ganha R$ 900, deve R$90 mil. Porque foi juro em cima de juro, pega num banco, paga no outro, pega no banco, paga no outro. O que dizer de uma viúva de 61 anos de idade que ganha quase R$10 mil por mês, mora em casa própria e tem 3 filhos já criados? Quem a vê cuidando dos netos imagina uma vida tranquila, ainda mais com bom salário. Mas não é bem assim. Começou assim, um CPF daqui, pede para me tirar. Daí parece que vicia. Daí não tem como eu dizer não. E aí há 5 anos que a senhora faz empréstimos, então? 5 anos. E aí sempre renova os empréstimos? Sempre renovo. A senhora tem ideia de quantos empréstimos já fez nesses 5 anos e quantas vezes renovou? Eu renovo todo ano. Todo ano eu renovo. Do INSS, ela recebe um salário mínimo. O marido era militar, morreu há 7 anos e deixou uma pensão mensal de R$ 9.451. Mas 1/3 desse valor ela nem vê. Resultado dos empréstimos consignados em 8 bancos e financeiras. Já vem descontado no contra-cheque, não é? Então é mais seguro esses empréstimos. Porque se for esses outros já é mais difícil, o juro é maior também. Tem tudo isso. Aí os filhos pedem para a senhora? Isso. Dá como para renovar? Estou passando isso, estou passando aquele outro, não tem. Daí mãe não diz não para filho, né? Tem jeito. Dona Iracema retrata parte de uma pesquisa do IBGE. 87% das pensões por morte no Brasil são pagas às mulheres. No total, quase 30% dos pensionistas acumulam o benefício com a aposentadoria. Além da pensão e da aposentadoria, sai dos cofres da Previdência um pacote de benefícios. Os auxílios acidente, doença e reclusão, os salários família e maternidade e a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que garante o acesso de 3,5 milhões de idosos com mais de 65 anos e deficientes a R$ 545 por mês. Muita gente contesta o repasse a quem nunca contribuiu, mas para o Ministério da Previdência é a forma de garantir dignidade a todos os brasileiros. O Brasil tem uma ampla rede de proteção social. Essa rede, inclusive, vem sendo elogiada no mundo inteiro. Inclusive, a OIT recentemente tem buscado uma bandeira de criação de um piso social de proteção básica, que é inspirado no modelo brasileiro. Inclusive, essa rede de proteção social tem sido objeto de estudos acadêmicos, porque teria sido uma das principais razões do Brasil ter tido uma passagem tão suave e rápida pela crise econômica mundial. A crise financeira global também provocou impactos negativos no sistema previdenciário brasileiro. Até 2007, as aposentadorias cresciam, em média, 3,5% ao ano. O ritmo acelerou em 2008 e em 2009. Sem poder trabalhar, os dias passam assim. A lenha e o café são recolhidos lentamente na área rural onde vive seu José, nos arredores de Brasília. Ele também planta abacate, banana e cria galinhas. A maior parte da sua vida foi na roça? Na roça. Mas só trabalho em chácara, né? Isso tudo sem carteira assinada? Sem carteira assinada. Vida de trabalhador rural mesmo? Trabalhador rural mesmo. Cearense de 72 anos, seu José é aposentado por invalidez por causa de um acidente de trabalho no moinho de cana. Eu fui pro médico, fui pro hospital de base com a máquina na mão, entende? A máquina, o suporte da enxerga foi agarrado aqui. Que o corpo bombeiro não deu conta de tirar lá, né? As ferramentas que eles levaram não deu conta de serrar, tirar. Aí cortaram um parafuso por baixo e levaram o suporte.
na minha mão para o hospital de base. E lá foi que os médicos tiraram. Casado, 4 filhos e 4 netos, ele ganha R$ 673 por mês. E o que o senhor faz com esse dinheiro? Pra comer, né? Não dá nem pra comprar uma roupa, nem um chinelo. Né? Aqui. Não dá nem pra comprar um chinelo, meu filho. O dinheiro é contado e o sonho de visitar os parentes no interior do Ceará ficou distante. Meus irmãos, né? Primo, cunhado, tudo mora no Ceará. Sente saudade? Chato demais, né? Agora, se eu puder vender aqui para ir embora, eu ia, mas a família não quer ir. José Luzia tenta conseguir a aposentadoria, mas por outra modalidade, a especial. Ela é concedida aos trabalhadores expostos a ambientes prejudiciais à saúde. Depois de 15 anos de trabalho numa mina em Nova Lima, Minas Gerais, ele teve a audição comprometida e sente fortes dores na coluna. Cada carro de pedra pesava mais ou menos 1 tonelada, entendeu? Você tinha que empurrar aquilo sozinho. Isso prejudicou a coluna muito, né? A perda auditiva, eu obtive ela quando eu fui trabalhar como operador de carregadeira. A carregadeira é um equipamento que ela emite um ruído muito alto, entendeu? Eu perdi mais ou menos uns 42% em cada ouvido. Há 3 anos, ele tenta se aposentar pelo INSS. Hoje briga na justiça para conseguir o benefício. O argumento que houve na época, o período de 93 a 95, eles não consideraram esse tempo como tempo insalubre. Foi o período que eu mais trabalhei nas frentes, né, exposto aos agentes nocivos. Por isso, eles não consideraram essa aposentadoria imediatamente, entendeu? Foi aonde não entraram no consenso e mandaram a documentação toda para uma junta de recursos analisar. O processo de José Luzia é apenas um dos 3.000 que tramitam na Justiça de Nova Lima. E a dificuldade maior que eles estão enfrentando é quando se trata no momento de fazer enquadramento de tempo insalubre com tempo comum. Porque 98 para cá veio na nova legislação aí, através de um decreto que virou lei, eles fecharam essa condições que dava o operário de ter essa contagem de tempo vinculada a tempo comum com tempo insalubre. Os atletas formam outra categoria que também enfrenta sérias dificuldades quando a carreira acaba. A gente vai, deixa chutar não. As peladas de sábado são um momento de sorrir, matar saudade da bola e esquecer os problemas financeiros. Para mim, é o que me mantém vivo até hoje. São minhas amizades, é meu futebolzinho no final de semana. Então, essa coisa não tem preço. São coisas que nem uma aposentadoria paga. Então, eu sou muito feliz quando eu chego e encontro meus amigos e com eles participo de um racha, de um futebolzinho aqui. 66 anos de vida, aposentado por idade, Buglé jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético Mineiro, Vasco e o Santos de Pelé. É lembrado até hoje por ter feito o primeiro gol da história do Mineirão em 1965. Atualmente, recebe um salário mínimo de aposentadoria. Chegou a ganhar dinheiro com o futebol? Olha, eu não posso reclamar não, mas não é nem um terço, nem um décimo do que se ganha hoje. As contribuições que a gente faz, elas não valem nada, porque além dos clubes não pagarem, o INPS, o INSS hoje não conta seu tempo de futebol. Eles contam os 5 últimos anos do qual você trabalhou, são os 15 anos, né? Os 15 anos trabalhou e te aposenta por idade com um salário mínimo. Ou seja, a carreira como jogador de futebol? Não, no meu tempo não valia nada. Até hoje você vê jogadores morrendo à míngua aí.
Os clubes não recolhiam INSS, não depositavam FGTS? Qual que era a situação? Eles não faziam nada disso. Aí criaram essa loteria da Caixa para ver se arrecadava alguma coisa. Mas até hoje nunca ampararam o jogador de antigamente, não ampararam nenhum. Eu tenho certeza que não ampararam. Buglé deixou o futebol aos 29 anos de idade. Daqueles tempos de glórias, restaram poucas fotos, uma placa de homenagem do Atlético e as lembranças dos títulos e gols. Já tentou ser técnico e buscou alternativas como comerciante. Fiquei pulando de galho em galho aí, fali na madeireira, fui para Belém, comprei uma serraria junto com meu irmão. E depois disso só fui decaindo. E hoje em dia moro aqui de favor, né, nesse apartamento, que é do meu sogro. Se o senhor pudesse dar um conselho para os jovens jogadores em início de carreira, eles devem pensar em aposentadoria? Tem. Se eu tivesse, naquela época, sabido que não ia, que aquilo ia acabar, um dia, outro, 2 meses, 5 meses, 10 anos, alguma coisa assim, eu teria segurado mais o dinheiro. Então, o único conselho que eu posso dar, e não sei se será benéfico, mas da pessoa, o que adquirir, não colocar fora no tempo de futebol, porque é uma carreira muito curta. Com carreiras tradicionalmente mais curtas, muitos atletas passam por sério aperto financeiro quando deixam o esporte. Um projeto que está para ser votado aqui no Congresso causa polêmica. O texto prevê um bônus de R$100 mil e uma pensão mensal de quase R$3.500 até o fim da vida para jogadores de futebol que participaram da conquista de uma Copa do Mundo pelo Brasil. Mas a triste história de uns serve de alerta para outros. Na Vila Olímpica de Samambaia, no Distrito Federal, está um exemplo de quem aprendeu a lição. Você tem que ter essa preparação psicológica, financeira, né, da sua família, porque é um processo assim, você faz o que gosta durante muito tempo. E aí voltar a ter novos sonhos, trabalhar no meio do esporte, buscar outras situações, né, porque assim, somos jovens, né, estamos só começando, acho que temos muito o que produzir, né, uma vida ativa, né, ainda longa. Ricarda jogou vôlei durante 22 anos. O auge foi a medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. Ela se despediu das quadras em 2005, já sabendo o que viria pela frente. Eu iniciei fazendo economia. E o Bernardinho é economista, né? Então me incentivou bastante, né? O curso que eu estou fazendo hoje é a base de tudo. Então já estou finalizando, finalmente eu vou me formar, me capacitando, me preparando, né, para essa nova caminhada, né? Em administração? Administração, adoro. Mas aí tem outras coisas. Agora eu não paro mais de estudar também. Quero fazer pós, mestrado, doutorado, quero fazer MBA, quero fazer muita coisa. Com a amiga e também ex-jogadora Leila, Ricarda fundou o Instituto Amigos do Vôlei, que ajuda a tirar jovens carentes da rua e a trazê-los para o esporte. A agora administradora aprendeu noções de gestão, virou consultora do SESC e coordenadora da Vila Olímpica com carteira assinada. Não, com certeza não é o mesmo salário de jogadora, né? Mas eu não posso reclamar, dá para viver bem. Ricarda acompanha tudo bem de perto e oferece à nova carreira a mesma dedicação que tinha nas quadras, de olho no futuro. Eu não quero me aposentar, não. A regra, assim, de orientar todos, né? Seja o atleta de basquete, de vôlei, que todos tenham essa orientação, que as empresas, os patrocinadores, que às vezes falam assim, puxa, o cara é adulto, mas não é a área dele, ele sempre esteve na pista, correndo, né? Então uma empresa que vai patrocinar, se puder já, acho até a responsabilidade social da empresa com o atleta, se puder, né, disponibilizar uma pessoa especializada para orientá-lo, eu acho que teremos uma situação diferente no futuro.
Brasil está envelhecendo. Com um número cada vez maior de aposentados, está difícil fechar as contas e arcar com o pagamento de milhões em benefícios. Quando se fala em previdência social, uma antiga discussão volta à tona. O sistema é sustentável ou terá de ser reformulado? Os recursos ao longo do tempo, eles foram aplicados parcialmente, foram destinados à construção de obras e, na verdade, aqueles pagamentos que foram feitos há 20, 30, 40 anos atrás, eles não eram suficientes para atender os benefícios que estão sendo pagos hoje. Não se esperava naquela época que o brasileiro fosse viver mais, que nós tivéssemos um número maior de pensões e que as pensionistas e os pensionistas fossem recebê-los durante tanto tempo. Mas nós temos sim que considerar que existe um déficit e esse déficit hoje ele é crescente. Nós precisamos então estabelecer condições para um equilíbrio de longo prazo. Não há rombo da Previdência. Há uma necessidade de financiamento que não é coberta pelas contribuições sociais, estrito sensu. As contribuições à Previdência são cobertas por outros impostos. Isso já estava previsto na Constituição de 88, foi a sociedade que quis. Ela pode questionar, não quero mais, lógico, não tem problema algum. Mas não há rombo insustentável, etc. e tal. O chamado regime geral de previdência tem dois modelos. A previdência urbana, que arrecada mais do que gasta, e a rural, que apresenta déficit. Então, se nós somarmos o superávit urbano mais as renúncias previdenciárias, temos um superávit bastante considerável. Agora, a previdência rural, sim, ela é deficitária. Mas no mundo inteiro ela é assim, ela é um sistema semicontributivo. Não tem como você garantir uma previdência digna ao trabalhador rural com a sua contribuição. A polêmica em torno do Caixa da Previdência é o principal argumento usado para promover o debate em torno de mudanças no sistema. Não há consenso sobre a necessidade de uma reforma, mas todos parecem concordar que é preciso fazer ajustes. A população idosa cresce 3 vezes mais do que o restante da sociedade. O Brasil tem hoje cerca de 21 milhões de pessoas acima dos 60 anos. O aumento da expectativa de vida do brasileiro, que já passa dos 73 anos, e a queda da taxa de fecundidade para menos de 2 filhos por mulher, provocam o envelhecimento da população. De um lado, é crescente o número de idosos, de pessoas que podem se aposentar. Do outro, aumenta também a população economicamente ativa, isto é, a quantidade de trabalhadores que contribuem para o INSS. Os recordes em contratação com carteira assinada permitem ao governo ampliar a arrecadação. Mas é essa equação que o país precisa fechar nas próximas 2 décadas. O equilíbrio entre o que ganha de quem está na ativa e o que gasta com quem deixa de trabalhar. Então, o nosso modelo previdenciário é um modelo que precisa ser ajustado. Países desenvolvidos costumam fazer esses ajustes de forma mais frequente. O Brasil gasta tanto quanto um país desenvolvido. Gasta como a Bélgica, como a Alemanha, quase cerca de 12% do PIB. Em contrapartida, o número de idosos no Brasil é muito menor do que nesses países. Preparar o país para este processo de envelhecimento da população é parte das responsabilidades do Congresso Nacional. Câmara e Senado elaboram projetos para propor mudanças na Previdência. Entre eles, o fator previdenciário, criado em 1999 com a intenção de adiar a aposentadoria de contribuintes, aplica uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Na prática, hoje, na hora de aposentar, quanto menor a idade do trabalhador e maior a expectativa de vida, menor será o benefício recebido. Quanto mais velho e quanto maior for o tempo de contribuição, maior será o valor da aposentadoria. Além desse projeto de recuperação das perdas, que é o 4434, tem o 3299, que trata do fim do fator previdenciário, que é um roubo que se faz na aposentadoria do trabalhador brasileiro, que completa seus 30 anos de trabalho a mulher, 35 anos de trabalho o homem, e na hora de aposentar vai perder 40% do valor da sua aposentadoria o resto da vida, se for trabalhador homem. Se for mulher, o prejuízo chega a 50%. Isso é fundamental, temos que mudar. Acho que é possível que ainda esse ano a gente mude esse famigerado fator previdenciário. O Ministério da Previdência quer derrubar o fator previdenciário e estuda alternativas para substituí-lo.
Uma das possibilidades é uma regra de transição que combine idade mínima e tempo de contribuição, porém, sem incidir sobre ela uma alíquota que reduz o valor dos ganhos de quem se aposenta cedo. O que é 85-95? 85 significa 30 anos de contribuição à mulher e 55 anos de idade. Ou seja, com 55 anos de idade, mesmo por essa fórmula, a mulher vai se aposentar com salário integral. Com o fator, só com 63 anos de idade. Veja uma disparidade. E o que é o 95? É 60 anos de idade e 35 de contribuição. Somou 60 da idade, 35 de contribuição. Ou 59 de idade, 36 de contribuição, deu 95 para o homem, né? E hoje, mesmo o homem, para se aposentar integral, só com 63 anos de idade. Então, alternativas existem. Olha, em princípio, eu não gosto da fórmula 95-85, mas tem que admitir que ela é uma saída. Mas eu acho que a gente pode diminuir um pouco essa fórmula. 95-85, tentar diminuir para 90-80, aí a coisa dá para caminhar. Por enquanto, a aposentadoria por idade permaneceria como está, 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. Alguns sugerem reduzir a diferença desses 5 anos entre os sexos, o que muitos contestam, porque as mulheres já cumprem dupla jornada. Especialistas consideram 65 anos o limite para a produtividade. No mundo todo, percebeu-se que acima de 65 anos é forçar a barra. Quer dizer, quando você força a barra para não, você só vai se aposentar com 67, com 70, como aconteceu na Noruega, etc., o que acontece? As pessoas fogem por outro recurso, começam a pedir aposentadoria por invalidez, porque afinal elas já estão inválidas para o trabalho, no sentido que elas já se sentem assim. Outro ponto polêmico é a diferença entre a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. O INSS precisa de menos dinheiro para atender a cerca de 24 milhões de beneficiários, com teto de R$ 3.689, do que para cobrir os gastos com funcionalismo público, que tem teto superior a R$ 27 mil, salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As aposentadorias no setor público são mais generosas do que do setor privado. Qual a maneira de se fazer um tratamento isonômico para essas aposentadorias? Nós vamos estabelecer um teto para as aposentadorias no setor público, que vai ser o mesmo teto do INSS. E aqueles servidores públicos que ganham mais do que o teto passam a contribuir para um fundo de pensão, uma entidade fechada de previdência complementar, fazendo isso de forma paritária com o governo. Esses recursos serão investidos e, dentro de alguns anos, eles servirão para pagar a diferença dos valores que o INSS irá pagar. Uma tentativa de equilibrar as contas para que a previdência do setor público não custe mais que o INSS é o chamado Fundo Complementar de Previdência, que em princípio seria válido para funcionários dos 3 poderes. De acordo com esse projeto, o Estado ele garante um benefício até o mesmo teto do regime geral de previdência, que hoje está em torno de R$ 3.680. Acima desse montante, o servidor público ele tem que contribuir para um fundo de previdência, que teria uma contribuição também do governo, e o que for capitalizado nesse fundo é que seria o valor a ser recebido pelo servidor público. Aposentado pelo Senado Federal há quase um ano e sem essa preocupação, Sérgio só quer saber de curtir a vida. Após 38 anos de trabalho como funcionário público, hoje tem uma situação confortável. Meu padrão de vida é um padrão, sei lá, sempre regulei direitinho, nunca dei um passo maior do que a perna, entendeu? Aí, graças a Deus, eu estou numa condição boa. Aos 58 anos, ele parece um menino diante do ultraleve. Mesmo depois de ter feito algumas aulas, contratou um instrutor para não perder o ritmo até receber, em janeiro, o modelo que encomendou. Quando eu era guri, me perguntava o que eu queria ser, eu falava que queria ser piloto, né? Depois o tempo foi passando, eu achei que era um negócio difícil, esqueci, né?
E agora, né, perto de aposentar, um colega me chamou para fazer um voo com ele e a partir daí eu falei, isso aí é muito bacana e passou a ser um projeto também para aposentadoria. Durante os voos, aprecia o famoso céu de Brasília. Os hobbies desse quase sessentão renderam a ele até um novo apelido. Já que você não está fazendo nada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então em casa meu nome mudou para Jaque. Aos 52 anos de idade, Cleomar admite que a preocupação com o futuro veio tarde. Apenas em 2007, ele abriu os olhos para a realidade. Daqui a pouco eu estou com 50 anos e como é que vai ser o meu futuro? Aí você começa a enxergar já a vida de um parente, de outro, uma situação que acontece com um, com outro, e você começa a enxergar a necessidade, então, também de se preparar para esse futuro. Para se aposentar também em condições favoráveis, ele, que não contribuía para o INSS, estudou o mercado e achou mais vantajoso aplicar o dinheiro em um plano de previdência privada. Para se aposentar com um bom salário, agora o empresário tem que investir pesado. Para chegar no salário que eu quero daqui para os 55 anos, ou seja, daqui a 3 anos, eu ainda tenho que fazer um depósito aí, na média, mais ou menos entre 2,5 e 3 milhões, não é? E eu vou chegar numa aposentadoria de 20 e poucos mil mês. Então, esse é o esforço e o trabalho que eu estou desprendendo para poder conseguir chegar no meu objetivo. Hoje, no país, os investimentos em previdência privada que mais atraem clientes são, primeiro, o VGBL, voltado para clientes que declaram imposto de renda no modelo simplificado. E depois, o PGBL, vantajoso para quem tem imposto a pagar, faz declaração no modelo completo e pode deduzir parte do valor contribuído. Para este executivo do setor de previdência privada, o sistema é confiável. Ele aposta que as reservas dos planos de previdência no país saltem de 240 bilhões de reais para 1 trilhão em até 8 anos. A renda tem aumentado, o emprego formal que permite que as pessoas acreditem e se preocupem com o futuro e possam se planejar no futuro também tem aumentado de forma sustentada no nosso Brasil. E isso daí são aspectos muito positivos na criação de cultura de produtos de longo prazo e quando a gente fala em aposentadoria é uma coisa, futuro é uma coisa de longo prazo. O problema, na avaliação deste professor de Direito Previdenciário, é que os planos privados e mesmo os complementares ainda têm um custo alto para a maioria da sociedade. Isso nós estamos falando hoje com a melhoria na redistribuição de renda, diga-se, né? Você tem as classes D e E indo para uma classe C, mas você ainda tem em torno de 62% até 3, 4 salários mínimos. Essa massa não tem como ter uma cota marginal de poupança, um dinheiro extra que possa ir para um fundo e fazer essa complementação para garantir a sua aposentadoria. Para ele, o combate às fraudes e à sonegação pode evitar prejuízos aos aposentados. Ele cita o exemplo do golpe aplicado pela ex-advogada Georgina de Freitas, condenada em 1992 pelo desvio de pelo menos 500 milhões de reais dos cofres do INSS. É público que o governo só recuperou até agora 23% do rombo que aquela senhora deu com a sua quadrilha na Previdência Social. Combatam-se a corrupção, certidão negativa de débito concedida, né? Combatam-se isso vem sendo feito, melhore-se a informática do sistema, nós teremos um grande recurso para o INSS, sem precisar ceifar benefício ou acusar o empregado no direito privado como sendo causador dos males da Previdência. Uma outra forma de combater o desvio de recursos é a cobrança dos valores pagos indevidamente a pessoas que já morreram, mas cujo falecimento não foi informado ao INSS. O Ministério da Previdência já está cobrando esta conta dos cartórios. Só no ano passado foram 8 mil casos identificados e quase metade dos benefícios foi cancelada. O governo espera recuperar R$100 mil apenas na primeira ação contra os cartórios. Como se sabe, os cartórios têm dever legal até sempre o 10º dia do mês subsequente informar
a ocorrência de todos os óbitos que foram registrados. E nós temos inúmeros cartórios que não cumprem com essa obrigação e não raro esse não cumprimento faz com que a gente continue pagando benefícios indevidamente. No próximo bloco, você vai conhecer histórias de brasileiros que depois que se aposentaram, voltaram ao mercado de trabalho para viver novas experiências. Até já! No bairro mais famoso do Brasil, vive o maior número de idosos do país. Mais de 43 mil pessoas acima dos 61 anos moram em Copacabana. O cenário é um convite a uma vida ativa. Eles caminham pela orla, se refrescam com água de coco e aproveitam o tempo à beira-mar. Aí o sorriso vem fácil. Habitada por estes simpáticos e jovens velhinhos, a vida segue com o tradicional cafezinho nas lanchonetes, uma olhada nas bancas de revistas e, claro, nas visitas frequentes às farmácias. Para pressão alta. Para pressão. Isso aí de graça. A farmácia popular fornece de graça remédios para pressão alta e diabetes. Ainda assim, nessa fase da vida, os gastos com medicamentos aumentam. É uma média mais ou menos assim de 800 a R$1.000. A aposentadoria ajuda a manter o bom humor do seu Sérgio, que tem 74 anos, e o bairro contribui. Eu já vivi aqui quase que uns 30 anos e não quero nem sair daqui. Ser aposentado é uma maneira de você tentar conviver e viver um pouco mais de tempo, fazendo a sua ginástica, fazendo a sua terapia e várias outras coisas. Ex-professor de educação física, ele acha que o descanso merecido deveria ser para todos. É uma perspectiva de futuro de descansar em paz. Ainda na zona sul do Rio, dentro de Copacabana, fica um bairro à parte, o Peixoto, onde a praça é o ponto de encontro desse grupo de amigas, quase todas aposentadas. O bairro Peixoto, como diz, é um oásis, é um paraíso. É uma cidade pequena onde todos se cumprimentam, todos se falam, todos se entendem. O aposentado europeu, ele passeia pelo mundo todo. Pega um aposentado típico brasileiro para ver se ele conhece, passeia na pracinha, fica tomando sol na pracinha. Corpo em movimento sempre. Gostou com 80? Orgulhosa dos 80 anos de vida, Dona França se exercita para mais tarde cometer um pecadinho que confessa tão sapeca como se fosse uma criança. Ainda tomo uísque com água de coco. Com a possibilidade de viver mais e melhor, muitos idosos já começaram a se aposentar da própria aposentadoria. É isso mesmo. Com a economia em crescimento e uma forte demanda por profissionais qualificados, eles voltam ao mercado e oferecem ao país tanto a experiência acumulada quanto um bom exemplo, à disposição para aprender, reaprender e trabalhar, seja qual for a idade. São os ex-aposentados. Caso do engenheiro Ailton, que parou de trabalhar em 2000 e voltou 8 anos depois para a mesma empresa, a Companhia de Saneamento do Distrito Federal. Voltei para trabalhar, estou, como podemos dizer, me readaptando, mas uma readaptação a horário, né? A chefias, é tudo novo. Mas acontece o seguinte, é bom porque você como se estivesse começando, né, uma nova vida e tudo mais. Estou retornando à empresa da qual eu me aposentei, que é a CAESB. Todos que estão na mesma situação nossa devem fazer a mesma coisa. Tirar o pijama e voltar para a iniciativa. E a convivência com os colegas que mal saíram da faculdade? É a coisa melhor do mundo. Por quê? Primeiro, você está trocando, né, experiência com jovens que têm outras ideias, estão com todo aquele gás, são preparadíssimos. E no nosso tempo nós não tinha informática, quer dizer, era prancheta, era régua T, não é isso? Quer dizer, era calculadorinha. Hoje o que é? AutoCAD, né? Quer dizer, coisas bem maiores. É o computador. Com os brasileiros viajando cada vez mais de avião e a perspectiva de um fluxo maior de turistas estrangeiros no país, quem vai orientar controladores de voo e cuidar desse tráfego? Ricardo também foi chamado de volta ao trabalho para atender ao mercado. As chefias novas não conhecem as especificações do centro de controle. Então a gente está lá assessorando, porque a gente já está lá um bocado de tempo, já conhece todas as situações possíveis. Mas a demanda não foi o único motivo. Ele se aposentou em 1998.
antes da mudança provocada pelo fator previdenciário. Ainda assim, o salário de aposentado não acompanhou o aumento do mínimo e da inflação. O salário mínimo parece que subiu bem mais de 300%, e meu salário não subiu 300%. É mais um motivo para voltar a trabalhar, principalmente que o governo tem apertado bastante nos impostos, tem cobrado cada vez mais, e a gente tem que arranjar um meio de pagar pelo menos mais 3 anos trabalhando e depois parar definitivamente. Aos 61 anos, planeja o futuro. Eu botei um limite para ficar, digamos, até os 65. Depois disso, eu espero aproveitar a vida de novo antes que eu me acabe. Espero viver bem bastante. Né? Para aumentar a renda, muitos aposentados aderiram até a um termo da moda: empreendedorismo. Aí está o casal Holanda para comprovar. Dona Maria, com 72 anos, e seu Clóvis, 71. Ela trabalhou 30 anos como auxiliar administrativa e se aposentou há quase 20 anos. Quando a senhora se aposentou, a senhora ganhava quantos salários mínimos e hoje ganha quanto? Ganhava 5, hoje eu ganho 3. Por incrível que pareça, diminuiu 2. Seu Clóvis deixou a metalurgia em 2002, depois de 47 anos de dedicação. O dinheiro do INSS é um reforço na renda do casal. Se não tivesse contribuído com o INSS, seu Clóvis? Não sei como é que estava vivendo. Não sei, sinceramente, eu não sei te falar como é que estaria mesmo. Eu contribuí a vida toda. Quando eu trabalhei, eu não parei. Quando eu trabalhei nas empresas, eu contribuía, né? E depois fui trabalhar como autônomo, também contribuía. Abri a minha empresa, também contribuí. Já estava aposentado, mas contribuía. Juntos eles ganham R$ 2.725 de aposentadoria, o equivalente a 5 salários mínimos. E depois dos 70, no ano passado, abriram um pet shop, onde vendem ração, acessórios e atendem a 8 cachorros por dia, com banho e tosa. É trabalho de segunda a sábado. E a ajuda já está dando para agora começar a ganhar um dinheirinho nessa? Não, está dando, está começando a dar para cobrir as despesas. Sobrando ainda não. Mas essa é a ideia, daqui a pouco... Se Deus quiser. Tem que ter paciência, é isso? Tem que ter. A gente está aposentado mesmo, né? Parece que não falta paciência de ficar esperando. Se por um lado há quem volte ao mercado para melhorar a renda, há quem enfrente novos desafios para mudar de carreira. Dante Bresolin se aposentou pelo INSS em fevereiro do ano passado, mas nem por isso o ortodontista largou o consultório, onde atende de manhã e à tarde. 42 anos de odontologia. Quer dizer, aí no meio teve pós-graduação, mestrado, outro mestrado, doutorado. São momentos que eu me afastei do trabalho do consultório para poder fazer esses cursos. Hoje, aos 66 anos, diz que se dependesse apenas da aposentadoria do INSS, não conseguiria manter o padrão de vida da família. Eu preciso da renda, eu casei tarde, faltavam 5 dias para fazer 40 anos e tenho 3 filhas que demandam, né, tem despesas, eu estudo em faculdades particulares, então eu não posso realmente parar de trabalhar. Mas até nisso o doutor Dante já pensou. Além dos investimentos que fez em imóveis e terrenos, uma fonte de renda extra, ele está para se aposentar como professor de odontologia da Universidade de Brasília. O que impressiona é que ele voltou a estudar na mesma UNB onde dá aula. Continuarei trabalhando por próximos anos. Não me imagino parado, sentado em casa com pijama. De jeito nenhum. E nesse tempo que eu não dou mais aulas, eu estou atuando como aluno do curso de museologia. Sou colega de um monte de meninas lá, sou o vovozinho deles todos. Quem imaginaria este jovem senhor percorrendo os corredores com um visual mais despojado? Bom dia. Hoje o seminário de vocês? Que na universidade não é normal você ver pessoas com a idade mais avançada, no caso, como é o caso dele, na sala de aula como aluno, né? Aluno participativo e disciplinado, o doutor Dante senta na primeira fileira e fica sempre atento a tudo. A professora é só elogios para o colega que se transformou em um ótimo aluno. Ele tem uma vida pessoal já consolidada, a profissão também, mas não parou por aí. Então isso também nos mostra, inclusive me incentiva todos nós, né, os colegas dele, a pensar que a gente pode fazer outro curso. É outro curso de graduação ou qualquer outro trabalho, mas não parar, né?
porque eu acho que o mais importante é que a profissão dele está encerrando, né, num determinado momento, mas a vida dele ele não aposentou a vida. Quem dedicou boa parte da vida a ensinar, agora se dispõe a aprender. Eu penso mais em ter uma atividade do que na renda em si. Né? Ficar trabalhando, ter um endereço, como eu falo, de trabalho, levantar e ter um lugar para onde ir, sentar e dividir o meu tempo com outras pessoas, tentar resolver situações, impedir, enfim, que o Dr. Alzheimer chegue tão cedo para a visita. Eu sou amigo de todos, participo dos eventos na medida do possível, que tenho tempo, quando consigo. Né? Eles fazem pizza, vão para cá, vão para uma casa noturna e quando eu posso eu vou com o maior prazer e isso tem me proporcionado muitas alegrias. Dante é um caso à parte num universo de pessoas que enfrentam o desafio de envelhecer bem e com as contas em ordem. Mas o certo é que os brasileiros precisam planejar cada vez mais os dias que virão. Boas escolhas no presente sinalizam um futuro melhor.